A sensação que dá quando você está ali balançando os raminhos é uma sensação de, sei lá, meio que de... não é de traição, mas de engano a si mesmo, né? Tipo assim, tá todo mundo ali dizendo, vai ao rei, não sei o quê, bendito que vem em nome do Senhor, e Jesus vai entrando ali, a gente vai encenando, relembrando aquilo, e daqui a pouco os mesmos que acolheram ele com tanta alegria, reconhecendo até como rei, né? Isso. Daqui a pouco vai crucificar. Então, assim, primeira coisa, até que ponto aquela galera realmente estava dando reconhecimento a Jesus como um rei ou não ali, porque foi muito rápido, chegou, daqui a pouco já foi, não é? E tudo. E essa aclamação de Hosana, ela é uma expressão de você realmente aclamar alguém que seria o rei, que seria o Messias. De onde veio aquela força expressiva tão grande Perfeito. de acolher Jesus ali, daquela maneira, naquela entrada triunfal ali em Jerusalém? Perfeito. Quando a gente olha para o texto bíblico, tá? Os 4 evangelhos testemunham essa entrada de Jesus, com nuances distintas. Vou partir do texto de Mateus, é o que está aberto aqui, eu já estava com ele aberto, mas a gente poderia ir para o de Marcos, que são textos paralelos. Tá? O texto começa pós o evento que ocorre, está no capítulo 21 essa entrada. O evento que eu estou fazendo referência é o evento anterior na cidade de Jericó. Então, para você que não conhece a geografia do lugar, quando você sai do norte do país naquela época para chegar até Jerusalém, você vem por um dos caminhos mais comuns, beirando o Rio Jordão, que desce lá de cima até cá embaixo, tá? Porque você tem água, você tem como levar animais junto com você naquela viagem, etc, etc. E Jericó fica como a última parada para chegar até Jerusalém. Tá? Por essa razão, Guto, aqui no capítulo 20 de Mateus, se você pegar lá no versículo 29, o texto fala de 2 cegos em Jericó. O texto paralelo de Marcos fala que lá em Jericó foi um cego só, no caso Bartimeu, no capítulo 10, no versículo 46. As seguintes, tá? Lá é dito assim. Mas o que acontece? O autor do texto já está nos preparando para aquilo que ele quer mostrar com a entrada triunfal. O que é que estes cegos gritam? Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi é um título messiânico. Ou seja, ele está reconhecendo que Jesus de Nazaré é o Messias que vai ser enviado. Esse é o ponto. Neste momento, então, existe o processo da cura. Daria para a gente comentar muita coisa interessante aqui, inclusive a partir do próprio texto de Marcos, né? Onde se fala de Bartimeu. Daria para falar de Jericó antes de Jerusalém no texto de Lucas, mas a gente vai ficar aqui. Então, o autor já está nos dizendo que um cego enxergou a verdade a respeito de quem é Jesus de Nazaré. Ele é o filho de Davi. Ele é o Messias. E todo o texto do capítulo 21 vai ser para ratificar essa realidade. Por isso, essa entrada triunfal. E o texto no versículo 1 do capítulo 21 de Mateus começa dizendo assim: quando se aproximaram de Jerusalém, saíram de Jericó, chegaram em Jerusalém, chegaram em Betfagé, no Monte das Oliveiras. Isso é muito importante. Por que o Monte das Oliveiras é fundamental para ser o cenário de onde Jesus parte? Porque isso é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento em Zacarias capítulo 14. O que está lá em Zacarias no capítulo 14? Lá é dito que o Senhor reunirá todas as nações da terra em Jerusalém para enfrentar Jerusalém. Só que Deus vem como um guerreiro, tá? E defende a cidade de Jerusalém
E onde é que Deus vai tocar os seus pés? No Monte das Oliveiras. Caramba. E nesse sentido, se inicia o triunfo de Jerusalém, a festa em Jerusalém. Lá é dito isso. Então, aqui é como se o autor estivesse dizendo para nós, olha, é o dia da grande manifestação. Deus, como um grande que nos salva, está atuando aqui. Pode chegar. Agora, eu só vou dizer, guarda essa informação, Sim, que ela vai voltar daqui a pouco. Então, ele parte do Monte das Oliveiras. E aí, então, Jesus chega lá e diz, olha, a 2 discípulos, vão aí à frente num povoado, peguem lá o jumento e a jumenta, certo? Eram 2? Então, essa é a questão que também eu já vou responder, que é muito interessante. Fato é que os reis na antiguidade tinham um direito, qual era? Da demanda ou de suprimento. Então, se o rei chegava num lugar e não tinha o que comer, ele podia entrar na tua casa e pegar. Mas também a demanda do rei por transportes deveria ser atendida. Então, um rei que chegasse num local e visse lá uma charrete, um burrinho, etc., e dissesse, olha, eu vou andar nesse carro aqui, ele tinha direito de fazer isso. Ou seja, esse pedido revela, Jesus é o rei. Tá claro isso? Sim. Ponto. Aí o que acontece? Ele vai até o povoado lá na frente, ele diz, né, que lá no povoado à frente teria um jumento e um jumentinho e uma jumenta. E nesse momento, Jesus diz, soltai-a e trazei-mos. 2. Então, os 2 animais, ok? Isto dos 2 animais sobre os quais as vestes serão postas e ele vai se sentar em cima, os 2 animais, está apenas no relato de Mateus. Certo. Tá? E aí, isso advém de uma fonte que Mateus tem do texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde lá é dito que Jerusalém deveria se alegrar, olha que interessante, porque o rei vem até ela montado num jumentinho, filho de jumenta. É muito interessante. Mateus tem uma fonte onde é posto jumento e jumenta, os 2 animais, então ele coloca isso no texto. Jesus vai cumprir essa profecia do jeitinho que ele tem na sua fonte. Fato é, a profecia de Zacarias 9:9 coloca que o rei vai chegar na cidade montado num animal, num jumentinho. Ponto. Olha que dado fantástico. Mais uma comprovação. Jesus é o rei, não é Barrabás não, povo. Vou repetir aqui o tempo inteiro. Jesus aqui é o verdadeiro rei. Então ele está cumprindo Zacarias 9:9. E aí tem um outro detalhe, meu amigo. Quando nós olhamos, tá, para o texto, é lindo de observar que lá na bênção que está presente no livro do Gênesis, na bênção de Jacó, lá se fala a respeito do mandatário que vem para reinar, portanto, e ele vai amarrar o seu jumento. Ele está ligado a esse animal. Não é à toa que o jumento aparece lá. O jumento é ligado a Cristo nesse sentido. Então, até eu costumo brincar com os meus alunos lá, se alguém te chamar de jumento, fique feliz. Fique feliz. Você está ligado a Cristo. É uma pessoa muito importante. Exato, é uma pessoa muito importante no cumprimento da profecia de Jesus, né? Como o Messias. Ô, rapaz, lá no Nordeste é tão desprezado o bichinho. O bichinho, rapaz. né? Lá tem muito jumento. O jumento, então, aqui é um animal que é importante nessa cena. Acontece, então, que ele vai montar em cima desses animais e o que vai acontecer é que as pessoas vão colocar as suas vestes. Ih, rapaz, mas por que as pessoas colocam vestes no caminho? 1 Reis, capítulo 1, versículo 20 e alguma coisa, vai dizer que o rei, olha só, ele vai passar e as pessoas vão colocar vestes no local por onde ele passa. Aliás, segundo Reis, com Jeú, com o rei Jeú. Quando Jeú vai passar, as pessoas jogam vestes para ele passar por cima. Hoje a gente faz isso naquele momento do Santíssimo, quando passa, muitos fazem isso, né?
É um gesto. Corpus Christi ali, faz um tapete Exato. ali simbólico e tal. Segundo Reis, o capítulo 9, quando Jeú vai passar, as vestes são postas no chão. Ao mesmo tempo, 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, é a ordem que é dada para que se coloque Salomão, o filho de Davi, em cima de um jumentinho. Olha. Então não é à toa que anteriormente, lembra o que eu disse? O cego chama Jesus Filho de Davi. filho de Davi. Olha. Então tudo isso é uma comprovação de que Jesus é o Messias. Então ele entra ali com um reconhecimento direto de rei. Exato. Exatamente. Talvez não por todos, mas por uma multidão ali que aclamava como rei. Como rei. Então não era uma ironia o Não que as era. pessoas gritavam na chegada de Jesus. Absolutamente não. E o que é que elas vão gritar? Aí é que vem o Hosana. O Hosana, tá? Era uma expressão utilizada num salmo, que é o Salmo 118. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, no Salmo 118, isso é maravilhoso, Guto. Só um detalhe, tá? Na sua Bíblia, se for a Bíblia Ave Maria, você vai para o Salmo 117. Certo. Tem essa mudança aí. Depois eu Da posso Jerusalém até explicar. É o Salmo 118. Esse salmo é uma liturgia da festa das tendas, não é da festa da Páscoa. A festa das tendas é no 15º dia do mês de Tishri, dentro do calendário judaico. Isso vai equivaler por volta de setembro, outubro, tá? Nessa passagem de setembro para outubro. Nesta festa se celebrava a chegada do Messias, que quando isso ocorrer, eles vão construir tendas. Olha que coisa fantástica. Então, os evangelistas, quando colocam que o povo cantava o Salmo 118, estão tecendo a teologia, mostrando que aquelas pessoas acreditavam que o Messias havia chegado. Que o Messias tinha chegado. Então, eles fazem uma mistura aqui de um elemento de uma festa, que é a festa das tendas, que ou era dos uma tabernáculos. Festa de aguardo pelo Messias, de aguardo da chegada pelo Messias, e tal. de Deus que vem para morar no meio do seu povo. Sim. Lembrando, não é, o antigo tabernáculo. Isso é algo maravilhoso. E aí, no meio desse salmo, tá? Quando eles estão subindo para Jerusalém, acontece então, lá no versículo 25, tá assim, ó. Ah, Deus, dá-nos a salvação. Em hebraico, Roshi Aná. Na é uma partícula que designa urgência. É como se fosse um agora. Sim. Tá? Aqui o tradutor colocou esse a no início como essa interjeição. E o verbo é um verbo imperativo, tá? Que é o verbo yachá, que é o verbo salvar. Então, salva-me. Inclusive lá está na primeira pessoa do singular. Isso é muito interessante. Salva-me agora. Seria, então, Roshi Aná. É isso que significa Hosana. Hosana é um clamor. Salva-me. E era cantado no Salmo. Só que é interessante, porque na liturgia da festa das tendas, o sacerdote circulava 7 vezes em torno do altar, proclamando esta expressão, olha só, de forma triste. Porém, com o passar do tempo, esta expressão começa a ser entoada também pelo povo, mas com esta esperança messiânica. E daí, então, é possível dizer que essa é uma expressão de felicidade. Alguns vão até extrapolar nesse sentido, dizendo que é uma expressão de louvor, como que estamos clamando a você a salvação, porque reconhecemos que você é o Messias. Então, Hosana vai virar essa exclamação alegre, tá? Ao longo do tempo, quando ela vai sendo transformada. E aí é muito bonito, porque
porque é isso aqui que está sendo entoado na entrada de Jesus. E o mais interessante, olha o que vem no versículo 27. Então, só uma coisa, então vamos lá. Salva-nos agora, hosana ao nosso rei. Então, salva-nos, rei. É uma atualização. É isso. Está atualizando ali. Exato. Você é o rei, salva-nos. Isso. Hosana ao rei. Não é? O grito de clamor ao rei. É essa a ideia. Tá? Essa é a ideia basilar da coisa. Agora, olha que interessante, meu amigo, o que está colocado aqui no texto, no versículo 27 do Salmo 118. Formai a procissão com ramos, porque na festa das tendas se faz até hoje, pelos judeus, uma procissão com ramos. Nesse caso se faz até hoje pelos até judeus? Hoje, esperando hoje. O Messias. Quer dizer, os judeus que não são... Isso. Porque existem judeus que acreditam que Jesus seria o Messias, não? Sim. Pedro, Tiago, João. Não, mas hoje? Também. Porque é interessante observar isso, não é? Alguns judeus que ouviram o evangelho acabaram dizendo, reconhecendo Jesus é o Messias. E passaram então a assumir dessa Esses forma seriam a fé os judeus em Jesus. Messiânicos? Nem sempre, alguns são até católicos. Entendi. Porque judeu é parte de um povo, na verdade. Tá, entendi. Então existe alguém daquele povo que adere àquela fé, entende? Entendi. Esse é o detalhe. Então, o Salmo 118 é colocado pelos evangelistas como é esse salmo de reconhecimento, portanto, daquela multidão de que Jesus era o Messias. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E aí, então, eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão denota exatamente que esse Messias está chegando em nome do Senhor, o Pai. E aí, voltando, hosana ao filho de Davi. Olha como as coisas vão se encaixando, né? Daí que eu sempre digo que para compreender a Bíblia, é fundamental você ter o contexto histórico, cultural, teológico, literário. Isso é muito importante. Olha como o texto agora entra nos nossos ouvidos e vai até o nosso coração, né? E aí diz lá, hosana no mais alto dos céus. Por quê? O clamor subiu. O clamor subiu. Ele chegou. Está aí, é o Messias, com ramos nas mãos. E ele entra e toda a cidade de Jerusalém estremece. É interessante, porque na Bíblia aqui de Jerusalém está agitou-se. Só que no grego o verbo é muito específico, é o verbo seió. Ele significa um tremor, como um terremoto. E é muito interessante aqui, porque na hora que lá na frente Jesus está na cruz e ele morre, o que acontece? O mesmo verbo aparece. Ou seja, na entrada em Jerusalém, e ele agora já fora de Jerusalém, quando ele morre, na entrada e na saída, o tremor acontece, é a confirmação que ele é o Messias.